pessoal, eu sou a Babi Novaes e esse é mais um episódio do Papo de Autor. Na conversa de hoje a gente vai falar sobre um dos eventos mais importantes e emblemáticos da história do Brasil do final do século XIX. A gente vai conversar com o historiador e referência do tema, o Marco Antônio Villa, que é autor do livro Canudos, que está sendo lançado pela Planeta. Oi, Villa, tudo bom? Tudo bom, tudo certo. Muito obrigada pela sua participação. A gente está muito feliz de estar trazendo a nova edição de Canudos aí para as livrarias. Sim. Minha primeira pergunta é sempre para a gente se estabelecer no tema, que é por que falar sobre Canudos e o Arraial de Belo Monte? Olha, a questão é minha tese de doutorado, né? E, na verdade, originalmente, minha tese era sobre o México. Eu tinha estudado no mestrado o México, a Revolução Mexicana, e o doutorado seria também sobre o México. Eu estava lá, inclusive, não estava aqui, estava na UNAM, que é uma grande universidade, tão grande que tem 2 estações do metrô dentro da universidade para ver a extensão. Mas aí foi lá que, lendo um texto, e que me deu a ideia. Eu já tinha sugerido os alunos de graduação onde eu trabalhava, à época eu estava na Universidade Federal de Ouro Preto, que no TCC, na monografia de final de curso, estudasse Canudos. Ninguém nunca se interessou, eu achava interessante, mas não convenci ninguém. Aí, um dia lá no México veio a ideia, aí eu voltei ao Brasil, eu teria de voltar ao México mais 2 anos, mas aí mudei radicalmente a tese de doutorado, era sobre o México, passou sobre o Brasil, fiz até num curto espaço de tempo, trabalhando com um material que eu achei bem interessante, porque eu queria responder para mim, porque o que eu tinha lido sobre Canudos, claro, todo mundo leu Os Sertões, que é o clássico do Euclides da Cunha, publicado lá em 1902. E tinha saído alguns livros recentes aqui, um do Edmundo Muniz, sobre Canudos, e algumas coisas que eu tinha lido e não tinha gostado, com todo respeito aos autores que tinham publicado. E aí eu falei, não, daí eu posso fazer uma coisa diferente. Foi assim que eu fiz, num prazo curto, mais ou menos, em 2 anos, eu estava liberado como professor, dava aula de História da América, por isso que eu estava no México. Aí comecei a fazer todo o trabalho da tese, porque aí, quando eu comecei a me debruçar, Canudos passou para mim ser mais importante do que era no início. Porque aí comecei a descobrir uma série de coisas que eu desconhecia e refiz sozinho um curso de Segundo Reinado, de História do Império no Brasil, sozinho, e aí eu devo muito à Biblioteca Municipal Mário de Andrade, ela me ajudou muito, a biblioteca me ajudou desde a graduação, no mestrado, no doutorado e depois em outros trabalhos que eu fiz, e trabalhando na parte de raros, no Arquivo do Exército, lá no Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo com uma série de outros arquivos, mas principalmente na Mário de Andrade. E a partir dali, e na Bahia também, né? E a partir dali eu reconstruí a comunidade do Belo Monte, como era chamado pelos conselheiristas. E eu percebi que os livros que tinham sobre Canudos, ou Canudos era um tema meio morto desde os Sertões de 1902, ou tinha saído versões naquele período final dos anos 70, dos anos 80, porque a tese originalmente é dos anos 90, que era uma visão panfletária de Canudos. Canudos era uma comunidade socialista, isso era uma idiotia absoluta, não existia nada isso na documentação, né? E aí foi muito bom, porque eu me debrucei, estudei e descobri a Canudos, que presumo que foi não aquela que muitos gostariam que tivesse sido. Já que a gente está falando de Canudos, a gente não pode deixar de falar sobre Antônio Conselheiro. Sim. Quem foi Antônio Conselheiro? Qual a importância dele para a sociedade brasileira? Então, a figura, o beatismo, quer dizer, é bom lembrar que nós falamos de igreja até o final, no século XIX, a igreja é sinônimo de igreja católica. O protestantismo era pequeníssimo no Brasil e evangélicos não tinha nenhum. Então, era um outro quadro quando nós nos referimos à igreja. A igreja católica, durante o Império, era controlada pelo Estado, o direito do padroado. Então, a designação de bispo só era ser efetivada com a concordância do imperador e tal. E o padre era uma espécie de funcionário de Estado. Quando vem a República, ela separa a igreja do Estado, desde o decreto do governo provisório e depois pela Constituição de 1891. Mas desde o século XVI, da conquista do processo de ocupação do Brasil, surgiu o beatismo. O beatismo é aquela pessoa que não é da estrutura formal da igreja, não é padre, não é bispo, não é monsenhor, não é coisa alguma, né? É uma pessoa que, por uma razão por qualquer, muitas vezes num momento de crise pessoal muito grande, ele acaba se dedicando à religião, começa a percorrer os campos, os locais, conversar com as pessoas e acaba virando uma referência religiosa. Então, o beatismo no Brasil tem desde as primeiras manifestações lá no século XVI. A figura do Antônio Vicente Mendes Maciel
ela é especial. Ele nasceu no sertão central do Ceará, em Quixeramobim, em 1830. Tal qual outros beatos também, e lembra um pouco o profetismo bíblico e algumas questões do cristianismo ocidental, ele quando vai, apesar de uma série de fracassos pessoais, fracasso no casamento, fracasso no comércio, perde tudo e tal, aí ele desaparece e quando reaparece não é mais o Antônio Vicente, o Antônio Conselheiro. Se veste então com roupão azul e começa, conselheiro vem a expressão de dar conselhos religiosos e fica percorrendo comunidades, andando por todo o sertão, uma parte do sertão nordestino entre o Ceará, Sergipe, Bahia, um pedacinho de Pernambuco, naquela região. E aí vira uma figura muito conhecida, não fazia política, nada disso, o que ele estava discutindo dava a sua mensagem, da sua leitura de cristianismo, lembrando que na época havia pouquíssimos textos, inclusive até a Bíblia, não tinha circulando a Bíblia no Brasil naquele momento completo, isso é um fenômeno mais recente, poucos textos de interpretação bíblica, mas o que se sabia era mais da tradição oral. E ele vira uma referência para a comunidade sertaneja no momento de transição do Império para a República. E a partir dali, em certo momento, em junho de 1893, num local que não era uma fazenda abandonada, como diz Euclides da Cunha, ao contrário disso, era uma pequena comunidade que vivia lá entre 200 pessoas aproximadamente, em que ele vai se instalar nesse local, que era chamado uma freguesia de Santo Antônio dos Canudos, na documentação baiana do século XIX, ele vai fundar o Arraial de Canudos, que depois ficou conhecido como do Belo Monte. E se transforma, em 4 anos, o arraial ele é destruído definitivamente, 5 de outubro de 1897, ele se transforma na grande referência religiosa para aquela ampla região do sertão nordestino. E dos beatos brasileiros do século XVI até aquele momento, é o beato mais importante e mais lembrado. E por ser uma figura que não se envolve com política, por exemplo, não tem nada a ver com o Padre Cício. O Padre Cício faz política, é vice-governador, deputado, se envolve nas lutas políticas do Ceará. O Antônio Conselheiro é uma coisa absolutamente distante da política. É interessante, enquanto eu estava lendo o livro, eu lembrei muito das coisas que a gente aprende na escola, né? Sim. Canudos, ele é muito en passant, assim. Sempre assim, né? A gente não ouve muito. A gente fala, nossa, teve aí esse conflito e tal, e a gente nunca entende muito bem como isso tá ligado. Apesar de não ser uma comunidade, Antônio Conselheiro não tá ali sendo uma referência da política, foi uma comunidade que mexeu muito com as estruturas políticas do país naquele momento, né? Da região do Bahia, é verdade. E essa é uma contradição, né? Por quê? Na medida em que ele, durante o Império, era conhecido, quando vem a República, em 1889, há uma mudança, as províncias viram estados. E pela Constituição de 1891 é adotado no Brasil o federalismo. O poder político no Brasil, até então, era um poder centralizado na cidade do Rio de Janeiro, um poder central, centralismo. Com a República veio o federalismo, a descentralização. Então, as províncias que se transformaram em estados, você transfere o poder que era do governo federal para os governos estaduais agora. E o que as oligarquias desejavam durante muito tempo era ter poder local. E passaram a ter com a República. Daí que o nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil. E nós tivemos esse nome até 1967. Né? O México até hoje chama-se Estados Unidos Mexicanos, porque é um regime federalista. Bem, e o que as oligarquias queriam ter era ter poder local. Não tinha republicanos. Quando veio a República, não tinha republicanos no Brasil. Dava para contar, na Bahia tinha 5. Mas ao ter poder local, o que as oligarquias queriam era controlar o legislativo, o judiciário, a nomeação do delegado de polícia e por aí vai. E há uma reestruturação no poder político na Bahia. Aqueles políticos tradicionais que marcaram a Bahia no segundo reinado, alguns muito célebres, como o Conselheiro Saraiva, entre tantos outros, esses desaparecem da cena política e surge uma nova elite. E nesse momento dessa contradição entre o velho que está morrendo e o novo que está nascendo, é um momento que aparece a comunidade de Canudos. Quer dizer, ela coincidentemente ocorre no momento de rearticulação da elite dominante baiana, né, de contradições entre eles, que surge a comunidade que não tem vinculação nenhuma com a política baiana tradicional, mas acaba se transformando num problema político para a reorganização dessa nova elite que surge no poder. E no Rio de Janeiro, o
pau estava quebrando, numa linguagem mais popular. Porque quando veio a República, veio o Deodoro da Fonseca, um governo militar que depois ele é eleito indiretamente pelo Congresso, tal qual dispunha a Constituição de 91, com vice o Floriano. Só que o Deodoro deu um golpe de Estado, nós começamos bem a República, já com um golpe de Estado em novembro, que dura 3 semanas, aí há um contragolpe, o Deodoro é derrubado e assume o vice-presidente, que era o Floriano Peixoto. O Floriano assume num momento de muita tensão política, e aí é uma rebelião da Marinha, que era chamada Armada antigamente, bombardeou o Rio de Janeiro, isso tem muito no Lima Barreto, o Triste Fim de Policarpo Quaresma mostra bem isso, bombardeio do Rio de Janeiro, uma tensão muito, e a Revolução Federalista, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, uma revolução que se estende durante 2 anos. Então, uma tensão enorme e, ao mesmo tempo, quando termina o governo Floriano, em 1894, ele não transfere formalmente o governo ao presidente eleito. Não pensa que foi só agora, não. Nós já temos uma péssima tradição que vem do século XIX. Ele cai fora, a sede do governo era o Palácio do Itamaraty na época, vai embora para a casa dele, deixa tudo aberto. E assume um civil que é o Prudente de Moraes, paulista, e que foi eleito o primeiro presidente da República, diretamente. E nesse momento, então, há uma pressão muito grande contra o Floriano Peixoto, daqueles elementos saudosos do período do florianismo, que era chamado de jacobinismo, uma referência não muito boa em relação à Revolução Francesa, mas era chamado de jacobinismo aqui. E aí a pressão política é muito grande, o Floriano está enfraquecido politicamente e fica doente. E você sabe, nada pior no Brasil do que vice-presidente, né? O vice-presidente torce para que aconteça alguma coisa com o presidente. Isso também na Argentina, tem um grande presidente argentino, um grande pedagogo chamado Sarmiento, Domingos Sarmiento, que sempre almoçava uma vez por mês com o vice e falava: eu estou muito bem, viu? Não cuida de nada, fica na tua casa, porque os caras, sempre o vice conspira contra o presidente. Bem, começou assim, o Manuel Vitorino, baiano, olha como as coisas, que era o vice-presidente da República, era um político baiano, que começa a conspirar contra o Prudente de Moraes, que fica doente e tira uma licença médica. Então, no meio disso tudo está a rearticulação do poder político na Bahia, tensão no Rio de Janeiro, capital federal, entre presidente e vice-presidente, forças políticas militaristas que queriam voltar ao poder. E a comunidade surge lá em 1893, né, que não tem nada a ver com essas coisas, mas acaba influenciando e sendo influenciado por essa tensão política. E aí, por isso que é interessante, quando ocorre o primeiro choque contra a comunidade, que é em 1896, já no governo Prudente de Moraes, há uma chamada primeira expedição que é derrotada. Ela nem chega a Canudos, chega numa cidade chamada Uauá, que é um nome tupi, né? Terra ali das borboletas e tal. Depois tem a segunda expedição, aí sim, se dirige a Canudos, mas é derrotado próximo ao Arraial. Isso, aí quando entra 1897, o Prudente de Moraes está voltando à presidência, depois da licença. Aí aquela confusão, se volta ou não, e ele volta e vai nomear o Moreira César, né, que é nome até do município aqui no Vale do Paraíba Paulista, porque ele nasceu ali. O Moreira César, que tinha se destacado como um militar que combateu a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, conhecido como Quarta Cabeça, um cara legal, bacana, gentil, em Santa Catarina, pelo massacre que fez em relação aos prisioneiros. Então a degola, né, que vem das guerras do Sul, que vai ser adotada em Canudos, infelizmente, pelo Exército. Então ele é nomeado comandante da terceira expedição, o Moreira César, em março de 1897. Aí vai para lá e cria foi uma grande expedição do Exército, super organizado, e a imprensa começa a cobrir, porque antigamente saiu uma notícia no Rio, o Machado de Assis até comenta, saiu uma outra coisa ali, mas quando vem a derrota da segunda expedição e se forma a terceira, aí vira o grande assunto nacional. Canudos é o grande assunto, só se fala em Canudos. É no teatro, é no Carnaval do Rio de Janeiro, em tudo Canudos, Canudos, Canudos. Aí a expedição organizada, o Moreira César é derrotado. Fragorosamente, não só derrotado, morre em Canudos, morre o comandante, que era o segundo comandante, o Coronel Tamarindo, é um desastre. Capitão Salomão, que é o nome até de uma rua em São Paulo, e por aí vai. É um verdadeiro desastre, eles são derrotados. Aí a República está em perigo, aí querem comparar Canudos com a Vendéia na Revolução Francesa, tem que comparar, mas o Euclides escreve isso, Euclides da Cunha, 2 artigos, a nossa Vendéia 1, a nossa Vendéia 2, isso é uma bobagem, que não tem nenhuma vinculação uma coisa com a outra, mas se constrói o imaginário que a Revolução Brasileira, que os nossos símbolos da República são todos a República Francesa. Até hoje a Mariana é símbolo do Brasil, você pega a moeda, está lá, Mariana, né? O barrete frígio, que é aquele gorro, é símbolo de muitas cidades do interior paulista, é o símbolo da Argentina, se a gente olhar a Argentina, né, tá lá que é o símbolo da Sainte-Croix de Paris. Bem, aquilo acaba
toda aquela linguagem de que Canudos é a Bastilha, e chega a estar em ordens do dia do general Arthur Oscar. A nossa Bastilha, no dia 14 de julho, vamos derrotar o feudalismo. Primeiro, não tem feudalismo, não tem Bastilha, mas é aquelas construções ideológicas, e com a derrota do Moreira César, aquilo vai vir então o Grande Açul Nacional. Aí se forma, logo em seguida, dias depois, a 4ª expedição, com o general Arthur Oscar, vem o general Savagé, e em certo momento da 4ª expedição vai até o ministro da guerra, Marechal Bittencourt, que é nome de, por incrível que pareça, 2 ruas em São Paulo. Uma rua é Carlos Machado Bittencourt e outra só Marechal Bittencourt. Não sei porquê, mas tem 2 Marechal de Canudos está aqui presente na cidade de São Paulo. O bombardeio é intenso, o cerco. Eu faço uma descrição militar, espero alguns dias, não sou eu, cuidadosa. Até o livro é estudado na Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, porque depois dessa derrota, vitória, mas que é uma derrota, o Exército passa a mudar muita coisa da estratégia nacional aqui. Tá? O Arraial é cercado, a destruição definitiva é no dia 5 de outubro. Né? Aí no dia 6, eles tocam fogo no Arraial, vão buscar onde está o Antônio Conselheiro, vão exumar o cadáver, decapitá-lo, algo que fazia também do Rio Grande do Sul, vão decapitar, levam a cabeça para Salvador, para ser analisado pelo Nina Rodrigues, que é nome de praça em São Paulo também, na Baixada do Glicério, e o Nina Rodrigues é o primeiro estudioso de Canudos, estuda no calor da hora, na época influenciada pelo lombrasionismo, vai estudar e faz um estudo do cérebro, vão fazer do Lampião, inclusive, muito tempo depois, e não pelo Nina Rodrigues, que já tinha falecido. E chega à seguinte conclusão do laudo. O laudo é incrível sobre o Antônio Conselheiro, que apesar de mestiço, ele era normal. Né? O legal é o apesar de. Né? E então, aí destroem tudo aquilo, mas aquilo foi tão grande, a forma de organização da comunidade, numa região muito seca, em que é muito difícil a sobrevivência, você conseguir manter aquela população, e nunca teve 30 mil, uma falácia, também uma falácia do Exército, uma falácia da, entre aspas, esquerda, de gente preguiçosa que não estuda, tem 30 mil em Canudos, socialismo, não tinha nem socialismo nem 30 mil, porque era impossível ter 30 mil pessoas naquele lugar, naquelas circunstâncias, naquele espaço geográfico, e as condições da natureza impossibilitavam manter 30 mil pessoas. A minha estimativa é de 8 a 10 mil pessoas, e bateu, porque quando teve uma das últimas secas da região, quase que secou o açude de Cocorobó, onde está submerso Canudos hoje, e o Paulo Zanettini, os arqueólogos foram medir e tal, e chegaram até ele, meu amigo, chegou à mesma conclusão que eu falei, eu estava certo pegando os mapas da época, que era impossível ter aquilo. E Canudos é menor por causa disso, não é maior. Porque você, com aquele número de pessoas, ter conseguido resistir a 4 operações do Exército, e aí eu tenho uns relatos no livro que ninguém tem, porque eu consegui achar um manuscrito que eu publiquei em 2002 de um sergipano, um poeta que foi para lá, era um tropeiro, junto com o general Savagé, e ele descreve toda a região. E ele conhecia, porque tinha muitos sergipanos em Canudos, porque fica próximo. E então tem toda a descrição da região, a forma de organização, a questão religiosa, a economia, a política e a tragédia que foi a destruição. E ficou, claro, imortalizado pelo clássico, Os Sertões de Canudos, do Euclides da Cunha. Agora, ele só pôde escrever aquele clássico daquele tamanho, por causa, eu sempre falo, porque Canudos era uma coisa fantástica. Né? Agora ficou na memória, claro, por causa da referência de Euclides da Cunha, que nunca esteve em Canudos propriamente dito. Esteve no acampamento de Trópolis, eu mostro detalhadamente, porque eu segui, Euclides virou até meu amigo, muito tempo depois, porque eu passei a conhecer detalhes da vida dele, de tudo que ele fez, onde ele estava em tal horário, em tal dia, tal, e viu só um pequeno trechinho do Arraial. Ele estava muito doente já no final da guerra, não ficou muito tempo lá. Ele era correspondente do jornal O Estado de São Paulo, né? E aí ele volta doente, até uma licença médica, depois vai para São José do Rio Pardo, e lá que escreve Os Sertões. Até hoje tem a Semana Euclidiana, de 9 a 15 de agosto, lá em São José do Rio Pardo. Então ficou essa grande referência, e ficou um negócio tão importante que você tem um prêmio Nobel de Literatura que um dia falou assim, esse negócio foi incrível lá no Brasil, que o Mário Vargas Llosa foi fazer a Guerra do Fim do Mundo e fez um belíssimo trabalho também. Foi com um amigo meu, que foi o Renato Ferraz, já falecido, que era do Museu de Arte da Bahia, foi o guia, olha que honra, do Mário Vargas Llosa, percorrendo, o Jorge Amado pediu isso para ele, todo o sertão, apresentou, e ele escreveu um dos seus belos livros. Não é o melhor, porque tem livros melhores dele, mas é um bom livro, Guerra do Fim do Mundo. Logo na apresentação, você fala que teve muita
muita dificuldade para encontrar alguns documentos. Perfeito. E aí a minha questão é, no processo de pesquisa da obra, quais foram as dificuldades, o que de curiosidade você encontrou, como foi esse processo? E aí eu queria também já acrescentar algo que é, por que foi tão difícil? Foi algo que deu tanta matéria, que a imprensa estava ali, que foi um dos pontos mais importantes ali no século XIX para a história brasileira, por que parece ser tão difícil encontrar referências e materiais para falar sobre o tema? Principalmente porque, assim, quando a gente fala em século XIX, a gente fala semana passada na história, né? Para nós. Aí alguém vai dizer assim, eu vou falar uma coisa meio óbvia, mas existe, hoje ninguém mais fala, mas em certo momento, há uns 30 anos atrás, havia uma discussão muito grande no campo da história dos vencidos, né? E a história dos vencidos deixa muito poucos documentos. Então, por exemplo, fazer a história de Palmares, só para dar um exemplo muito breve, é quase que impossível. Porque você não tem registro dos negros que viveram em Palmares, né? Você tem registro de documentos portugueses. E o resto é tudo falácia, né? Foi socialismo, uma república, nem foi nem socialismo nem república em Palmares. Então, e não tem quase referências arqueológicas. Então é muito difícil fazer a história dos vencidos. No caso de Canudos, a dificuldade foi, na quarta expedição foram 12 correspondentes se dirigiram do Rio de Janeiro ou de São Paulo ou de Recife para Canudos. Então você tem um material jornalístico grande. Só que você tem a visão desse lado. A maior parte das pessoas, dos correspondentes não conheciam o que era o cotidiano de Canudos e tal, né? Mas você tem as informações jornalísticas. Tem as ordens do dia do Exército, que são preciosas. Os militares na época escreviam muito bem, diferente de tempos mais recentes. E então eram os bacharéis de farda, como eram chamados, escreviam muito bem e fazem toda uma longa descrição. E aí eu contei com a ajuda do Coronel Davis, que era uma pessoa muito legal, e no arquivo do Exército, que tem um material vastíssimo, mas é o lado de cá, não o lado de lá. Você não tem a voz desse aqui, você tem essa voz. Aí você pega também militares que deixaram memórias, que escreveram um pouco sobre Canudos. Tem relato ali, relato acolá e tal. Agora, o outro lado, saber como vivia a comunidade de Canudos, quem era Antônio Conselheiro, quem eram as pessoas que lá estavam, é muito difícil. Então, de um lado, você pega fragmentos que você encontra de jornais do século XIX, na Bahia em especial, na correspondência do Barão de Jeremoabo, que foi publicado depois, mas está nessa edição, da Consuelo Novaes, Cartas do Barão de Jeremoabo, que é uma brilhante pesquisadora baiana, que aí você vê que era um barão, evidentemente era um inimigo, Cícero Dantas era o nome, inimigo do conselheiro, mas através das cartas você tem uma ideia das contradições da elite ali na região, né? Então você começa a tentar ver como é. Agora, eu tive uma sorte danada, quando eu estava na Biblioteca Mário de Andrade, uma pessoa deixou comigo um montão assim, de xerox, que era um poema chamado Canudos História em Verso, desse sergipano, tropeiro, de Simão Dias, chamado Manuel Pedro das Dores Bombinho, que escreveu um poema quilométrico sobre Canudos e nunca tinha sido publicado, e os originais estariam na Biblioteca de Aracaju. Essa pessoa que me deu, eu estava pesquisando outra coisa na Mário de Andrade, escrevendo um outro livro 7 anos depois desse, e me deu. Eu, na hora que peguei, eu falei, será que isso aqui é verdadeiro ou não? Mas não dei atenção. Quando estava no ano 2000, aí eu resolvi ler aquilo. E eu fiquei fascinado, porque era um poema que ele conhecia as pessoas que estavam em Canudos, porque tinha muitos sergipanos, como eu disse. E dá um retrato, sabe quem é quem, onde foram os combates, dá uma descrição assim perfeita. Quer dizer, eu precisava de informações do outro lado. Encontrei ali, publiquei esse poema em 2002, e que está muito presente aí no livro, porque eu fui cruzando então o Bombinho, as informações do Exército, as questões jornalísticas e muitas vezes alguma coisa da memória oral de Canudos. Aí uma pessoa chave, já falecido, um grande pesquisador baiano, José Calazans, que ele foi para lá em 1949, porque em 1947 uma grande revista chamada O Cruzeiro, que era a principal revista que tinha no Brasil, ela fez uma matéria sobre 50 anos da Guerra de Canudos. Mandou para lá um grande repórter e um jovem fotógrafo, relativamente jovem, que tinha acabado de chegar da França há pouco tempo, que é o Pierre Verger, que depois vai ter uma
grande história na Bahia, etc. Tal. Tem até um museu lá em Salvador. Tal. E aí ele encontra as pessoas que estão nos sertões, aqueles, né, personagens, aquelas figuras estavam ainda vivas lá. E o José Calazans viu aquilo 2 anos depois, ainda jovem, foi lá para Canudos. E aí depois ele viajou inúmeras vezes a Canudos e ele foi recolhendo essa história oral, que é fundamental para a gente reconstruir o outro lado, né? Então eu tinha o Bombinho, tinha as informações do José Calazans, algumas coisas de jornais, e eu também fui a Canudos, tinha um senhor que já faleceu, que os pais tinham morado em Canudos, que era a melhor memória oral de lá, o senhor João de Regis, que era uma pessoa fantástica. Tanto que muitas coisas você vai visitar na região, eu queria saber onde eram algumas batalhas, mas subiu, o riacho desapareceu, o rio não está mais lá, porque é uma região muito seca, né? Semiárido, quase que chegando à desertificação. Então uma coisa sumiu. Eu falava, senhor João, mas aqui está dizendo tal, que é tal lugar, eu não estou achando, andava. Ele falava, não, é ali e tal. E a gente ia lá no lugar, via umas pedras, descobria. Então a dificuldade foi essa, foi construir o outro lado. E aí não inventando, mostrando os limites do conhecimento do historiador. O historiador não é romancista, nada, evidentemente, com os romancistas, mas no campo da história você tem de ter informações documentais ou de história oral que se comprovam. Então não tem nenhuma, como eu gostaria de ser, não, eu faço o retrato de como ela foi. Então as contradições que tinham dentro da comunidade, tinha propriedade privada, a escola era paga, havia diferenças sociais, mas não havia, pela religiosidade que construiu um cimento, esse cristianismo conselheirista, vamos chamar assim, que eu não uso essa expressão, mas construiu a religião deu um cimento que formou uma comunidade religiosa única. E não é nem sebastianista, aquela ideia de fim do mundo. Tem muitas comunidades na história, aqui no Brasil e em outros países, que esperam o final do mundo. Então elas têm uma relação de hostilidade com o entorno. Não é o caso de Canudos. Conselheiro nunca se disse um enviado de Deus, nada. Então não é nem milenarista, nem messiânico, não tem a ideia do messianismo, nada disso. E aí eu derrubo também algumas interpretações que falam, por exemplo, é sebastianista, porque a expressão sebastianista no século XIX significava quem defendia a restauração da ordem monárquica. Não é a vinda de Dom Sebastião, que é libertar os pobres da opressão, porque o sebastianismo em Portugal é o Quinto Império, é voltar a ser um grande país. No caso do Brasil, o sebastianismo é uma outra leitura, era o rei que ia chegar a libertar os pobres da opressão. Não tem sebastianismo, o significado era outro. Então eu pego o Joaquim Nabuco, vou passando várias pessoas. Então a ideia foi justamente ter muito cuidado no trabalho histórico, trabalhar com as fontes, ter essa dificuldade, que é uma dificuldade do pesquisador, parodiando Euclides da Cunha, do pesquisador brasileiro, uma das célebres frases dos sertões é o sertanejo é antes de tudo um forte. E eu digo que o pesquisador no Brasil é antes de tudo um forte, porque tem tudo para ele desanimar, né? Porque a dificuldade, você não acha, o documento está perdido, quebrou a máquina Xerox, não pode tirar foto, etc, etc. Tem um monte de coisa. Então, aí eu consegui, eu acho que construir esse outro lado, a sua forma de organização, e porque isso não era possível naquele momento da República, e no caso baiano em particular, que entrava em contradição com aquele estado dos grandes proprietários de terra. No sul, dos cafeicultores, e do norte, das oligarquias agrárias, fundadas no latifúndio e na opressão sobre os camponeses. Então ela era uma comunidade que quebrava com isso, era uma outra coisa, por isso que ela tinha de ser destruída. E funcionou muito a sua pesquisa, viu, Vila? Porque enquanto eu estava lendo, eu me lembrava muito das aulas do ensino fundamental, e aí eu lembrava de falar, não, porque Canudos era monarquista. Eu ficava, como assim? Sim. Até no tempo do Império, o Antônio Conselheiro também era... Ele já estava lá. Exato. Porque eles diziam, nos jornais da época, 1897, que a princesa Isabel, que estava na França, lá no Castelo de, mandava armas para os conselheiros. Então você imagina mandar uma arma das armas da França para o sertão baiano, é uma loucura. E que monarquista não sei aonde. Isso é tudo delírio, não tinha nada disso. E alguns falam, aí já um outro lado, uma leitura bem panfletária, não, o Antônio Conselheiro, ele era socialista utópico. Eu falei, mas por quê? O cara, ele leu Thomas Moros, ele leu Utopia. Se hoje você sair, não digo em São Paulo, mas nós temos 5.500 municípios, um pouco mais no Brasil. Em 5.400 municípios, se eu for andar,
Você não vai achar o Thomas More em lugar algum, né? Nem nas bibliotecas. Você imagina no século XIX ele achar no sertão cearense, depois no sertão baiano, ler Utopia. E como só. E a ideia é tão ridícula, e eu mostro isso, como se para construir uma visão nossa de auto-organização comunitária fosse necessário um modelo estrangeiro e não a nossa tradição sertaneja. O livro bate muito nisso, na tradição sertaneja, do trabalho do mutirão, né, da visão comunitária. Isso é uma construção do Brasil e que a leitura religiosa do Conselheiro possibilitou dar esse cimento que criou uma comunidade tão forte que, ao contrário de outras, com a chegada das forças da repressão, elas desaparecem. No caso de Canudos, as chegadas da força da repressão aumentou o número da comunidade, ao menos até o início da quarta expedição, porque chegou o momento que a comunidade estava cercada. E não morreu todo mundo, como diz Euclides. É bonito o final, é lindo, 4 resistentes e tal, não é verdade, porque muitos sobreviveram, ou até o Antônio Villanova foi para o Ceará, e aqueles que eu citei, que o professor Calazans, muito tempo depois, 50 anos depois, encontrou e conversou e pegou uma série de informações centrais. Então, ela é envolvida em uma série de uma visão, vamos usar uma expressão mais vulgar, não no sentido mesmo correto, mitológica, há uns mitos criados em relação a Canudos que o livro desfaz. Então, isso dá trabalho. Agora, você só pode desfazer com base na documentação. O trabalho do historiador é assim. Senão, você tá em outra área, que não tem nenhum problema. Mas aí você fala assim, isso aqui é ficção. Não, eu estou fazendo história e não ficção. E tá chegando nas livrarias uma nova edição, né? Sim, incrível. E o que tem de novo nela? É ampliada, revista? Olha, ela é ampliada e revista. A primeira capa é muito bonita. Eu sempre falei, eu achei linda a capa, porque dá a ideia da caatinga, né? Caatinga em Tupi é a Mata Branca. E quando você vai em Canudos, por exemplo, naquele momento, bem, sempre é calor lá, mas você vai em dezembro, aquele calor infernal, passe bronzeador e tal, senão você tá frio, você não aguenta um dia lá. Aí você vai vendo a Mata Branca, a caatinga e tal. Então, essa referência, e daí que chama-se o povo da terra, né? Que Canudos é produto da nossa terra, da nossa história, dos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, né? É um produto nosso, tal, tem a ver com a nossa tradição, daí que não dá para encaixar com as jarqueis na França, ou com as rebeliões na Rússia czarista, não, essa tem características muito particulares. No que ela é diferente, primeiro é uma edição revista mesmo, cada linha foi lida e se tivesse algum equívoco foi trocado, tal, foi incorporada a bibliografia que eu considerei mais importante, né, que acabou sendo publicada desde a primeira versão que eu fiz para a tese de doutorado ainda, né, que eu achei que fosse mais significativo. Então está presente aí. Do que eu encontrei documentos, porque depois é engraçado, fica uma espécie de imã, os documentos vão te procurando, não é você que procura os documentos em certo momento. E foi aparecendo uma série de coisas, pessoas foram me dando coisas interessantes. Achei até um processo que ele funcionou como rábula, ainda no Ceará, muito antes de ir para Canudos. Rábula é advogado dos pobres, né? E ele foi advogado dos pobres em um certo momento e tinha a assinatura dele, um desembargador no Ceará, me deu um microfilme, nem existe mais microfilme, mas foi tempo no microfilme. E teve esse cuidado, né, de eu fazer uma revisão de eventualmente algum equívoco, e sempre tem, e a pior coisa é você abrir um livro e bem na página que você abriu você encontra o erro, é uma coisa tenebrosa, vontade de suicidar, sabe? E você fala, caramba, eu li tantas vezes isso daqui, não aguento mais ler, né? Tem um erro aqui. Então eu tive todo esse cuidado. E é um livro que eu gosto muito porque ele teve circulação internacional, está nas principais bibliotecas aí do mundo que estudam o Brasil, é citado toda hora. Outro dia eu estava na internet, numa reunião sobre questões políticas contemporâneas, 2 pessoas entraram e falaram, o livro de Canudos, olha como eu gosto, o autor. Eu nem sabia, eu falei, pô, mas eles leram. Eu falei, olha, aguarde aí que está sendo relançado e está melhor ainda. Tal. Aproveitei já para lembrar, mas as pessoas não esquecem, e para mim foi fundamental, porque a partir dele eu mudei radicalmente os meus estudos, que até então era sobre a América Latina e passou a ser sobre o Brasil, e a partir dele tem uma série de estudos sobre o Nordeste, que eu comecei a fazer depois fiz Vida e Morte no Sertão, História das Secas do Nordeste, séculos XIX e XX, tem o mais recente que vai virar uma série da TV Cultura, Quando Eu Vim Embora, a história da migração nordestina para São Paulo, em suma. Aí eu reencontrei o Brasil, então o Antônio Conselheiro me ajudou, tanto que eu brinco, eu falo, eu estava lá no México, na cidade do México, ao invés de ter um terremoto, o choque foi igual, o Antônio Conselheiro apareceu, eu falei, deixa o México de lado, estuda o Brasil. Ele trouxe um conselho bom para você, Vila. Para finalizar,
público é todo seu, quer deixar um recadinho? Olha, deixar para você. Bem, primeiro o lançamento vai ser dia 11 de agosto, dia do nascimento dos cursos jurídicos no Brasil, 1827. 11 de agosto, uma segunda-feira, às 19 horas, no shopping, na Livraria da Vila, o Shopping Higienópolis. É muito fácil, tem metrô na Praça Marechal, tem ônibus na Avenida Angélica, tem lugar para carro fora, no estacionamento do shopping, isso dá para ir a pé, bem centralizado. Eu gostaria muito lá de recebê-los. E eu tenho certeza, eu acho que é um livro que vocês vão gostar, que é uma leitura também, eu não falei aqui, porque senão seria demais, de uma revisão da crise do Império e do nascimento da República. Só que eu escrevi isso 30 anos antes do que outros escreveram depois. Então isso daqui, nesse sentido, é muito original de entender que república é essa que nasceu naquele momento, que pode ajudá-lo a entender muitas das questões contemporâneas. Tenho certeza e torço por isso que vocês gostem do livro. Muito obrigada pela participação, Vila. Então é isso. A gente se vê no próximo. Tchau!